A vida passa rápido e muitas das verdades mais importantes só percebemos tarde demais. Perdemos tempo tentando controlar o incontrolável. Buscamos felicidade onde ela não existe e deixamos o essencial escapar por entre os dedos. Mas e se você pudesse aprender agora? O que muitos só descobrem no final? O estoicismo é uma filosofia prática, criada para enfrentar os desafios da vida com clareza e força interior. Ele ensina como lidar com a dor, como encontrar paz em meio ao caos e como viver com propósito, sem arrependimentos. Essas lições podem transformar sua visão de mundo e libertá-lo das amarras da ansiedade, do medo e da busca incessante por validação externa. Então, acompanhe cada detalhe deste vídeo. Cada ensinamento pode ser a chave para um novo jeito de viver com mais serenidade, mais sabedoria e sem se perder nas armadilhas do tempo. Vamos lá? A ilusão do controle, o fardo desnecessário. A inquietação humana nasce do desejo insaciável de impor ordem a um mundo que não se curva à nossa vontade. Lutamos contra marés que não cessam, insistimos em dobrar o destino conforme nossos caprichos e nos frustramos quando ele segue seu próprio curso. Esse fardo que carregamos, o peso de querer controlar o incontrolável, é a raiz do nosso sofrimento. Os estoicos, sábios na arte de viver, nos ensinam uma lição simples, mas difícil de aceitar. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Entre essas duas esferas se encontra a fronteira da serenidade. Quem atravessa essa linha sem consciência se perde na tempestade da angústia, mas quem compreende essa distinção se liberta do peso desnecessário. Nosso poder reside apenas no que é verdadeiramente nosso, nossos pensamentos, nossas escolhas e a maneira como reagimos ao que nos acontece. O restante, o futuro incerto, a opinião dos outros, os desdobramentos do acaso, são águas que fluem por conta própria. Agarrar-se a elas é como tentar segurar o vento, um esforço inútil que só nos exaure. Isso não significa resignação, mas sabedoria. O sábio não se curva passivamente ao destino, mas aceita aquilo que não pode mudar e foca suas forças onde pode fazer a diferença. Ele age com determinação sobre o que está ao seu alcance e com indiferença sobre o que não está. Essa atitude não é fraqueza, mas a mais elevada forma de força. Quando nos desprendemos da ilusão do controle, encontramos leveza. A ansiedade dá lugar à aceitação. A frustração cede espaço à tranquilidade. Aprendemos a viver não como quem luta contra a correnteza, mas como quem navega com ela, guiando o barco com destreza onde pode e deixando que o rio siga seu curso onde não pode. A vida se torna mais simples quando compreendemos essa verdade. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia. Aceitar o fluxo da existência é ganhar liberdade. Afinal, não é o mundo que deve se dobrar à nossa vontade, mas nossa mente que deve aprender a se adaptar ao mundo. E assim, ao abandonar o desejo de controle absoluto, descobrimos algo inesperado. O verdadeiro poder sempre esteve dentro de nós. O tempo como nosso bem mais precioso. A urgência de viver. Os homens temem a morte, mas não percebem que a desperdiçam um pouco a cada dia. Vivemos como se o tempo fosse um recurso inesgotável, adiando sonhos, acumulando distrações e nos perdendo em preocupações que, no fim, nada significam. Somente quando os anos se esvaem como areia entre os dedos, percebemos o engano. Não fomos privados de tempo, mas nós mesmos o deixamos escapar. Sêneca advertia contra essa ilusão. Ele não via tragédia em uma vida curta, mas em uma vida desperdiçada. Não é o número de anos que nos torna plenos, mas a forma como os vivemos. Um instante de consciência vale mais do que uma década de passividade. Muitos passam pela existência como espectadores de um espetáculo que nunca decidiram atuar e só despertam quando as cortinas já estão prestes a se fechar. O estoico não se distrai com a miragem de um amanhã garantido. Ele entende que cada dia é uma dádiva irrepetível e por isso vive com intenção. Não se deixa consumir por futilidades, não entrega sua mente a angústias vazias e não posterga a decisão de ser quem deseja ser. O tempo, para ele, não é algo que se gasta, mas algo que se honra. Essa consciência não deve trazer desespero, mas despertar urgência. Não a urgência da pressa, que leva à exaustão, mas a urgência da presença, que leva à profundidade. Fazer cada ação com significado, falar cada palavra com verdade, estar em cada momento como se fosse único, pois, de fato é. O grande erro da humanidade não é morrer cedo, mas nunca realmente viver. Quem desperdiça o presente em nome de um futuro incerto
caminha para a frustração. Quem aprende a valorizar o agora, no entanto, descobre um segredo poderoso. Não importa quanto tempo temos, mas o que fazemos com ele. Assim, o sábio não lamenta o passar dos anos, pois sabe que sua vida não é medida pelo relógio, mas pela consciência com que a vive. Ele não busca prolongar a existência, mas dar-lhe peso e significado, pois a eternidade não está na duração do tempo, mas na intensidade com que o sentimos. E é por isso que viver de verdade não começa amanhã, começa agora. A indiferença ao julgamento alheio, a liberdade de ser quem somos. Desde cedo, somos condicionados a medir nosso valor pelos olhos alheios. Buscamos aprovação, tememos o julgamento, ajustamos nossas palavras e atos para agradar uma plateia invisível. Mas no fim percebemos que essa busca é uma corrente que nos aprisiona, nos afastando de quem realmente somos. Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros não pertence a nós e, portanto, não deve nos governar. O mundo é inconstante e aqueles que hoje nos aplaudem podem nos condenar amanhã. Quem vive segundo o olhar externo nunca encontrará paz, pois estará sempre à mercê da inconstância alheia. O sábio não se inquieta com o que dizem dele, pois sabe que isso está fora de seu controle. Ele se preocupa apenas em agir de acordo com a virtude, guiado pela razão e pelo caráter. Ser criticado ou elogiado não altera sua essência, pois sua bússola não está na opinião da multidão, mas na convicção de seus próprios princípios. Isso não significa arrogância ou indiferença cega, mas uma compreensão profunda de que ninguém conhece nossa alma melhor do que nós mesmos. Não devemos ignorar conselhos sábios, mas também não devemos nos curvar ao julgamento daqueles que sequer compreendem o caminho que escolhemos trilhar. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de buscar permissão para existir. Quando nos desprendemos da necessidade de aceitação, encontramos uma força inabalável dentro de nós. Não há maior tranquilidade do que viver sem medo da reprovação e sem sede do reconhecimento. Os aplausos do mundo são efêmeros e vazios, e a crítica muitas vezes revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. O sábio segue em frente, inabalável, pois sabe que a única validação que importa é a que vem de sua própria consciência. E assim, ao nos libertarmos do peso do olhar externo, descobrimos a mais pura das verdades. A única aprovação de que realmente precisamos é a nossa própria. O sofrimento como mestre, a forja da alma. A dor é inevitável. Nenhuma vida, por mais prudente ou planejada, escapa das adversidades. O que diferencia o sábio do insensato não é a ausência de sofrimento, mas a maneira como cada um o encara. Enquanto muitos fogem dele, buscando atalhos que apenas prolongam sua influência, o sábio o aceita como parte da jornada e o transforma em aprendizado. Os estoicos viam a adversidade não como um castigo, mas como uma ferramenta de crescimento. Assim como o fogo tempera o aço e o torna mais forte, as dificuldades moldam nossa essência, testam nosso caráter e nos mostram do que realmente somos feitos. Quem evita o sofrimento a todo custo enfraquece, pois nunca aprende a suportar o peso da existência. Fugir da dor não a faz desaparecer, pelo contrário, a torna uma sombra persistente. A resistência cria mais angústia do que a própria dificuldade. Quando aceitamos o sofrimento como parte do caminho, ele perde seu poder sobre nós. Não significa buscá-lo, mas enfrentá-lo com coragem quando ele inevitavelmente surgir. Cada obstáculo carrega uma lição. A frustração ensina paciência, a perda ensina desapego, a traição ensina discernimento. Nenhuma experiência, por mais amarga que seja, vem sem um propósito para quem está disposto a enxergar além da dor imediata. O sofrimento é um mestre, severo, mas justo. Ele não destrói aqueles que o encaram com firmeza, apenas os transforma. A grandeza não nasce do conforto, mas da superação. Aqueles que enfrentam as tempestades da vida sem se curvar, encontram dentro de si uma força inquebrantável. A verdadeira liberdade vem não da ausência de dificuldades, mas da capacidade de seguir em frente apesar delas. Por isso, ao invés de amaldiçoar os tempos difíceis, devemos acolhê-los como oportunidades de crescimento. Não há fortaleza sem desafios, nem sabedoria sem cicatrizes. O sofrimento pode ser um fardo para quem o teme, mas para quem o encara com resiliência, ele se torna o caminho para a grandeza, pois é nas chamas da adversidade que se forjam as almas mais fortes. A simplicidade como caminho para a liberdade. O peso que escolhemos carregar. A busca incessante por riqueza e status é uma armadilha sutil. O que começa como um desejo legítimo de conforto
se transforma, sem que percebamos, em um fardo. Quanto mais possuímos, mais temos a perder. E quanto mais tememos perder, menos livres nos tornamos. O homem que acumula sem medida não enriquece, aprisiona-se. Os estoicos compreendiam essa verdade há séculos. Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se um dos maiores sábios da antiguidade, dizia que a verdadeira riqueza não está em possuir, muito mais em precisar de pouco. O excesso gera inquietação, pois nos força a vigiar, proteger e nos preocupar com aquilo que pode ser tirado de nós. O simples, ao contrário, nos devolve a leveza. Não se trata de rejeitar o que é bom ou negar os prazeres da vida, mas de não fazer deles nosso alicerce. Aquele que fundamenta sua felicidade em bens materiais constrói sua paz sobre a areia. Basta que o vento mude para que tudo desmorone. O sábio, por outro lado, escolhe firmar-se naquilo que não pode ser tomado. Sua virtude, sua serenidade, seu domínio sobre si mesmo. A simplicidade não é um sacrifício, mas uma libertação. Quando aprendemos a valorizar o essencial, o supérfluo perde o poder de nos distrair. Deixamos de correr atrás do que não precisamos, de invejar o que não nos pertence e de temer a perda do que nunca foi verdadeiramente nosso. O homem que deseja pouco é dono de si, o que deseja muito é escravo de tudo. Vivemos em um mundo que nos ensina a medir sucesso por acúmulo, mas o que realmente importa não pode ser comprado. A paz não está no luxo, mas na mente tranquila. A felicidade não está no que temos, mas no que somos. O verdadeiro rico não é o que possui mais, mas o que precisa de menos para estar completo. Por isso, o sábio simplifica, escolhe carregar apenas o que é necessário para a jornada e caminha sem medo da perda, pois nada do que é essencial pode ser tirado dele. Ele não se prende às correntes douradas da vaidade e do desejo, pois entende que a verdadeira liberdade não está no que acumulamos, mas no que aprendemos a deixar para trás. E assim, ao abandonar o peso do desnecessário, descobre-se mais leve, mais sereno, mais livre. A morte, como conselheira silenciosa, o despertar para a vida. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna. Adiam sonhos, deixam palavras por dizer, acumulam arrependimentos na ilusão de que o tempo estará sempre a seu favor. Mas o tempo não pertence a ninguém, e a vida escapa como um rio que jamais corre para trás. Ignorar a morte não nos protege dela, apenas nos torna cegos para a urgência de viver. Os estoicos encaravam a finitude não com desespero, mas com clareza. Memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Não era um pensamento mórbido, mas um chamado à consciência. O homem que se lembra de sua mortalidade não posterga a vida. Ao contrário, vive com mais intensidade, pois sabe que cada momento pode ser o último. O medo da morte paralisa, mas a aceitação dela liberta. Quem entende que a existência é breve, deixa de desperdiçá-la com futilidades. Não há tempo para orgulho tolo, para rancores inúteis ou para esperar o momento certo que talvez nunca chegue. Cada dia se torna um presente, cada experiência um tesouro, cada encontro uma despedida potencial. Isso não significa viver em pânico, mas com presença. O sábio não teme a morte, pois sabe que ela é inevitável. Em vez de fugir do pensamento dela, ele a transforma em conselheira. Antes de cada ação, pergunta-se: se este fosse meu último dia, eu o viveria assim. E com essa reflexão, alinha sua vida ao que realmente importa. A lembrança da morte nos ensina a escolher melhor, a valorizar o essencial, a tratar os outros com mais generosidade e menos ego, pois no fim, quando o último instante chegar, não será a riqueza que contará, nem o status, nem as preocupações banais. Apenas a maneira como vivemos, como amamos e como deixamos nossa marca no mundo. Morrer não é o problema é nunca ter vivido de verdade. O sábio entende que a morte não é um ladrão, mas um espelho, e ao olhar para ela sem medo, aprende o segredo mais profundo. Quando aceitamos a morte, finalmente aprendemos a viver. E assim, com a consciência da finitude, cada dia se torna uma escolha. Escolha, então, viver agora. A virtude como o único caminho para a tranquilidade, a fortaleza interior. O mundo oferece inúmeras promessas de felicidade, riqueza, status, prazeres efêmeros. No entanto, aqueles que perseguem essas ilusões descobrem mais cedo ou mais tarde que são miragens. O ouro não compra paz de espírito, a fama não silencia a inquietação da alma, e os prazeres passageiros dissipam-se como fumaça ao vento. Tudo o que é externo é instável, e depender dele para encontrar felicidade
é construir uma casa sobre a areia. Os estoicos compreenderam essa verdade e apontaram um caminho diferente, o único que conduz à verdadeira tranquilidade, a virtude. Sabedoria, coragem, justiça e temperança não podem ser tiradas por reveses da sorte, nem se perdem com o passar do tempo. São fortalezas internas que protegem a mente contra a inquietação e a alma contra o vazio. O homem que cultiva a virtude não precisa de garantias externas para estar em paz. Ele sabe que não pode controlar o destino, mas pode controlar a si mesmo, e é nesse domínio próprio que reside sua liberdade. Nenhum insulto o abala, nenhuma perda o destrói, nenhum desejo o escraviza, pois ele não se apoia em nada que esteja fora de seu poder. A busca pela virtude não é um caminho fácil. Requer autodisciplina, reflexão e renúncia às tentações do ego. Mas é o único caminho que leva à serenidade duradoura. Enquanto o tolo oscila entre a euforia e o desespero, dependendo das circunstâncias, o sábio mantém-se firme, pois sua paz vem de dentro e não do acaso. O verdadeiro poder não está em acumular riquezas, mas em não ser controlado por elas. Não está em ser admirado por multidões, mas em não precisar da aprovação de ninguém. Não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e retidão. A virtude é a única posse que jamais pode ser tirada de um homem e, por isso, é a única que realmente importa. Quem domina sua mente e seu caráter não precisa de mais nada para ser livre, pois a verdadeira tranquilidade não se encontra fora, mas dentro, e aquele que a descobre jamais será prisioneiro do mundo. Obrigado por assistir. Se esse vídeo fez você refletir, imagine quantas outras pessoas podem se beneficiar dessas ideias. Deixe seu like e compartilhe para que mais gente descubra o poder do estoicismo. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que já está na tela.